Fala pessoal, beleza? O assunto hoje é radioamadorismo, beleza? Seguinte, radioamadorismo é uma prática muito antiga, tá? E só que agora, ainda mais pelos eventos que andam acontecendo aí, né? O pessoal tomou muita ênfase sobre isso, né? Muita gente aí se deu conta que depender das redes móveis aí, e celular, né? Internet e tudo mais, é só em tempos perfeitos, né? Mas em crises é problemático isso daí, né? Aqui na cidade mesmo, em dias normais aqui, de vez em quando eu tenho problemas aqui com cobertura aqui, tá? Não só de internet, mas como de sinal mesmo de telefone para fazer ligação direta, tá? Então aqui eu vou fazer uma apresentação rápida aqui dos rádios que eu tenho, que são algumas das opções, né? E falar um pouquinho para vocês aí. Ó, é o seguinte, ó, esse daqui, ó, são dois HTs. Esse daqui é rádio móvel portátil, tá? Eu coloquei os dois aqui, que são os dois que eu tenho, por quê? A faixa de preço deles é a mesma, tá? Vou deixar para falar um pouquinho depois que eu acabar de falar sobre eles, tá? O que acontece? Esse daqui, ele é um rádio VHF e UHF. Hoje em dia, se você for procurar, até fica uma dica aí se você for pesquisar, rádios UHF hoje não são tão interessantes, tá? Ninguém usa mais, beleza? Então, a maioria aí é rádio VHF, tá bom? Então, esse daqui é VHF UHF. Esse daqui, ele também é VHF e UHF. Só que esse daqui escuta a banda da aviação, né? Então, esse daqui tem um pouquinho a mais. É igual esse com um pouquinho a mais, entendeu? E ele também, se você baixar o firmware e a atualização, que daí já é uma coisa que é um pouquinho mais para quem gosta de mexer com rádio. Eu também não sou muito aprofundado, mas eu estudei um pouquinho para poder fazer essa atualização, porque ela foi muito interessante para esse rádio, tá? E eu acredito que até hoje seja um dos rádios portáteis que o pessoal mais está mexendo no programa dele, tá? Então daí os dois são VHF, UHF, e esse daqui com um pouquinho a mais que ele escuta aviação. E além da aviação, se você fizer o desbloqueio dele, né? Ele aumenta um pouquinho mais ainda, que daí você consegue só escutar a faixa do cidadão, que é o PX, que é esse aqui do lado, beleza? Lembrando que esse rádio ele escuta aviação, mas você não transmite. E também, por lei, é proibido, tá? Então, não vai inventar aí de achar um desbloqueio aí para rádio, tanto para esse, quanto para qualquer outro aqui, que faça alguma coisa legal, tá? Porque você acha que ninguém te acha, que ninguém te descobre, você tá muito enganado, beleza? Tá, esse daqui, ó, esses dois rádios aqui, tanto esse aqui que eu vou falar depois, você precisa de licença da Anatel, tá? Não é caro, tá? É uma licença barata. Eu não vou lembrar do valor certo aí, mas é menos de 100 reais, tá bom? Só que ela é um pouquinho burocrática, beleza? Mas existe aí grupos no WhatsApp, pode procurar aí novatos no rádio, tá? Rádio amadorismo aí, que tem um moderador lá, o cara é inteligentíssimo lá e ele pode ajudar vocês bastante, tá? Dá uma pesquisada aí que vocês acham esses grupos aí, tá bom? Lá fala sobre processo para retirar, tem dúvidas para quem acabou de, de se regularizar, tem sobre antenas e tudo mais. Lá o pessoal se ajuda bastante, tá? Daí é o seguinte, esse rádio aqui é rádio PX. Esse daqui é o que geralmente os caminhoneiros usam. Esse meu aqui especial, ele é 40 canais, tá? Tem até de 80. E tem rádios muito mais com muito mais opções, entendeu? Esse meu aqui, ele é um mais básico, mas é bem feito, é um básico bem feito. Então ele atende às necessidades. Indicado para quem quer falar com o pessoal aí mais da rodagem, né? Pessoal aí, os caminhoneiros, ou quem tem algum grupo de amigo que tenha base, ou que tenha móvel também, né? Eu digo base porque ele está aqui na mesa, né? Móvel se você está ali no carro, na caminhonete, caminhão, moto, bicicleta, que você quiser, tá? E então, se você tiver um grupo de amigos que atende nessas faixas aí, você consegue conversar também, tá bom? Aqui do lado é uma fonte de 50 amperes, tá?
ela serve para tocar tanto esse rádio quanto esse, beleza? O rádio PX, ele não precisa de autorização da Anatel, porém, você tem que entrar lá e pedir uma dispensa de autorização, tá? Quando eu comprei esse rádio, eu tive que fazer, eu tive que tirar a licença. Nessa época não era online, foi bem chatinho fazer, viu? Bem chatinho. Tinha que mandar carta pra Anatel, foi um negócio meio burocrático. Tô falando coisa antiga não, tá? 2017. 2017, 2018, foi nessa época aí, beleza? Daí vamos lá. Esse rádio aqui, ele já é um rádio já com um pouco mais de funcionalidades, tá? Esse daqui é VHF, UHF, escuta aviação e escuta a banda dos 200 MHz. Então ele é um rádio que tem um pouco a mais, né? Tem um pouquinho a menos, opcional um pouquinho a mais. Mas por que que eu falo? Isso. Porque, pessoal, vocês podem ficar pensando, eu vou comprar esse rádio aqui em específico. Cada rádio é para um bolso. Tem rádio mais barato e tem rádio mais caro. Entendeu? Você tem que comprar o que atende o seu padrão de vida. Não adianta você querer comprar um rádio de R$ 1.000 se você não tem condição, né? Não adianta você comprar rádio de R$ 5.000 se você não tem condição, porque quando a gente tá falando isso daqui, o céu é o limite, tá? Que a gente opera com os mais básicos, ó, vamos colocar, ó, esse Cobra aqui, faz muito tempo que eu comprei ele, foi nessa época aí, 2017, 2018, tá? Comprei ele usado, paguei R$ 150, um rádio desse aqui hoje deve estar uns 250, R$ 300, tá? O mais barato, mais em conta são esses daqui, ó. Esse daqui eu paguei 150 e esse 150. Tem um modelo muito conhecido aí que você vai achar que é o Baofeng UV5R, até recomendo mais do que esse. Para iniciante é o melhor que tem, porque aqui você vai pagar R$ 150, você vai descobrir se você gosta ou não de radioamadorismo. Aqui você descobre, tá? Tanto nesse quanto nesse, tá? Ou outros modelos que tem aí, tem marca Raditel, tem outras marcas aí também que são muito boas, tá? Beleza? Daí, caso você goste ou queira trabalhar com outras faixas de frequência, você pode ir para um PX, se você gosta de falar com o pessoal da rodagem, ou você pode partir para um rádio VHF um pouquinho mais evoluído, que você vai conseguir um pouco mais. O que é o interessante de cada um? Esse daqui você consegue carregar com você. Ele tem um certo alcance legal, tá? Você consegue falar com o pessoal longe se você colocar uma antena externa nele, tá? Com essa antena dele é um pouquinho mais limitado, tá bom? Você não vai conseguir muita distância. Vamos dizer aí, hoje mesmo eu fiz um teste. Eu tava uns 30 km de uma repetidora e o rádio atracou na repetidora, então eu conseguia falar naquela região. 30 km, vamos colocar aí, em linha reta, sem obstruções, tá? A gente tem que considerar elevação, rede elétrica, sinais de Wi-Fi, tudo. Tudo você tem que considerar, tá bom? Vento, direção do vento, propagação, que é uma coisa que o radioamadorismo depende muito, né? Então vai depender muito das condições. Então aqui para quem está começando. Para quem está começando ou para quem gosta de comunicações mais perto, tá? Comunicações aí vamos falar. Eu não vou nem dar uma dimensão específica, porque às vezes você está a 5 km de uma pessoa, mas se você tem um morro no meio do caminho, talvez você não consiga. Talvez você não consiga falar com a pessoa, tá bom? Então vamos lá. Esse rádio aqui, ele já é um rádio que está na base, né? Ele pode ser usado como móvel, mas está na base, ele tem uma antena externa, tá lá no telhado da minha casa, tá? Aqui eu consigo falar com repetidoras, atracar em repetidoras que estão a 90, que estão a 100 quilômetros de distância da minha casa, você entendeu? Aqui eu consigo conversar direto, sem usar uma repetidora, a mesma distância com alguém que está a 90, 100 quilômetros daqui, eu consigo conversar com esse rádio, tá? Então, aqui, quando você chega nesse ponto, ou nesse com uma antena externa boa, você consegue ter mais abrangência, tá? Aqui ele está ligado, como eu disse, nessa fonte, né? Mas nada te impede de colocar uma bateria, pode ser uma bateria veicular mesmo, né? Que num caso de apagão, no caso que você precisa de comunicação e você só tenha ele, é possível, tá? Porque até se ocorrer, vamos dizer, num caso um apagão, você não consegue atracar na repetidora, porque a repetidora ela desliga também, que ela é conectada na energia, né? Então você consegue falar direto. Quando você fala direto, chama-se simplex, né?
falar direto com outro radioamador. Chama-se simplex, né? O pessoal até gosta bastante para ver qual que tá a potência da estação dele, né? Estive conversando daqui com um cara a 50 quilômetros daqui. Se a gente estiver conversando bem, eu sei que minha estação tá legal nessa distância, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Mais uma dica. Antes de comprar qualquer rádio que seja, pesquise muito e primeiro compre a antena. Caso você queira montar um base ou você queira usar um HT com antena externa. Invista primeiro na antena, que a antena é muito mais importante do que qualquer rádio. Tem rádios muito inferiores a esse, tá? Que com uma antena melhor do que a que eu tenho, consegue muito mais desempenho do que eu com esse rádio com uma antena inferior, tá? Esse foi até um dos erros que eu cometi quando eu comprei esse rádio aqui. Eu tinha menos instrução, né? E acabei comprando um rádio melhor e ter uma antena inferior. Então eu perdi um pouco do rendimento, tá bom? Então é isso daí, pessoal, o básico, tá? Você pesquisa bastante, tá? Pesquisa bastante antes de comprar qualquer rádio. Faz a licença, tira a licença da Anatel para você poder ter seu rádio em casa, poder carregar seu rádio na rua sem ter problema nenhum, tá? Para você poder andar com seu rádio tranquilo, sem ter problema. Outra dica para você poder ouvir, tá? Você só escutar, que chama coruja, você não precisa ter autorização da Anatel, tá bom? Mas para você falar, você pegar o rádio, apertar o PTT e falar, você precisa, tá bom? Tanto que com o pessoal do Simplex e da repetidora, se você chamar lá, o pessoal, a primeira coisa que vão te perguntar é o seu indicativo, tá bom? Então se você não tiver, o pessoal nem vai te responder. Provavelmente você vai ser repreendido, tá bom? Vai ser repreendido. E se você mentir o indicativo também, é muito simples de consultar o indicativo no site da Anatel, tá? Só colocar lá Google Consulta Indicativo. Anatel, tá? Já aparece lá a telinha, você coloca o indicativo, você já descobre o indicativo do cara, o indicativo, localização, tá? As informações básicas tem lá, então não adianta mentir, tá bom? Então, passa essa parte burocrática da Anatel, daí você pesquisa bem, você já vai, se você entrar nos grupos de WhatsApp que eu comentei, lá você já vai ter condições de conversar com pessoas que já estão nesse mundo, né? Já estão nesse mundo, já podem te dar uma dica sobre, às vezes, uma antena ou um rádio, né? Vai ver muitas experiências de pessoas que estão começando lá e com essas experiências você também pode aproveitar alguma coisa, né? Para poder adquirir seu primeiro rádio, né? Mas as dicas que eu dou são essas, né? Eu falaria para primeiro começar com HT. Esse aqui foi o meu primeiro HT. Esse foi o meu primeiro, daí depois eu comprei esse PX, depois eu comprei esse e depois adquiri esse, tá? Então é isso aí, pessoal. Vão com calma. Isso daqui é uma prática que exige muita paciência do operador, tá? Principalmente aí na questão da Anatel, que é bem burocrático, bem complicadinha, sabe? Bem complicadinha de lidar, né? Mas uma vez feita, né? Tá tudo resolvido o problema, tá bom? E querendo ou não, depois que eu tirei a licença, comecei a adquirir rádio, comecei a falar em repetidoras, eu fiz muitos amigos. De todos os amigos que eu tenho hoje no rádio amadorismo, só um amigo que é um amigo meu do dia a dia, que foi ele que me apresentou o rádio amadorismo, tá? Então tem diversos amigos que a gente conversa no rádio que eu nunca nem os vi, tá? E mesmo assim a gente conversa. Por que eu digo isso? Porque quem tem cultura sobrevivencialista e pensa assim, numa catástrofe que nem está acontecendo no país, ambiental, meteorológica, eu vou usar um rádio para poder me comunicar. Vai se comunicar com quem? Em qual frequência? Você está entendendo o que eu estou falando? Com quem, com qual frequência você vai se comunicar? Não existe. Não existe uma rede de radioamadores sobrevivencialistas hoje. Existe sim rádios amadores que são escoteiros, tá? Muito difícil de achar. Na minha região só conheço um radioamador que é escoteiro, tá? E que gosta de acampamento.
mas essa rede de radioamadores sobrevivencialistas, ela não existe, tá? Então, comece a praticar e a ter seu equipamento, sua estação toda montada antes que aconteça alguma coisa, porque você tem que tirar a licença, adquirir seus rádios, aprender a conversar e fazer amigos. E com esses amigos e com a técnica que você vai adquirir durante o tempo, ali sim você vai conseguir ter um mínimo de comunicação no caso de uma catástrofe, caso seja necessário. Entendeu? Então, isso daqui é um hobby, mas é um hobby sério. Eu gosto desse hobby porque esse hobby você gasta um pouco de dinheiro para poder adquirir um equipamento um pouco melhor, tá? Só que depois que esse dinheiro gasta, você não gasta mais. Então, considera um hobby barato, porque você pode comprar um rádio que seja um pouquinho de valor elevado, compra parcelado, acabou de pagar ele, você não gasta mais, entendeu? Então é um hobby bem gostoso e bem lucrativo e faz muitas amizades, entendeu? Então essa é mais uma dica que eu dou, pessoal. Não fique pensando em ter rádio só em questão de catástrofe, porque quando chegar lá e você tentar se comunicar, você não vai nem saber o que fazer. Você não vai estar testando seu rádio tem que ser testado. Testado de que jeito? Você usar. Você usar até os botões aqui apagar. Até os botões apagar, alguma coisa meio que querer estragar, cair no chão. Por quê? Porque aí você vai testar a resistência do seu rádio. Se seu equipamento é confiável. Já não diz aquela que tem um, não tem nenhum, que tem dois, tem um. Por causa disso. Que às vezes você pode precisar usar um teste assim que seja um pouco mais desgastante para o equipamento. E daí o que vai acontecer é que o equipamento vai estragar e vai te deixar na mão. Tá bom? Então esses equipamentos eles têm que ser testados por você. Você tem que aprender a manuseá-los. Eles têm menu, tem configuração, eles têm várias coisas que você tem que descobrir dentro dele. Não é apenas ligar o botão e sair falando, tá? Então é isso aí, pessoal. Conforme for passando o tempo aí e eu ver alguma dica que seja interessante de compartilhar com vocês, tá? A gente vai conversando, tá bom? Alguém tiver dúvida, deixa nos comentários, mesmo que for uma dúvida boba, porque a dúvida que você acha boba, né? Eu respondendo ela pode ser uma dúvida espetacular para outra pessoa e impressionante para você, tá bom? Às vezes você acha que é uma coisa, mas não é aquilo, tá? Eu também aprendo muito aqui, eu não sei praticamente nada, né? Eu sou novato no radioamadorismo, né? Sei o básico para poder operar, né? Fazer as comunicações, conversar com as pessoas, fazer amizade e buscar repetidoras, né? E configurar repetidor, porque não é só falar no repetidor, você tem que saber a configuração da repetidora, tem que saber algumas coisas mínimas, entendeu? Tem uma outra coisa aqui que é um pouco mais a fundo, que é isso aqui, ó, essa caixinha aqui, ó. Ela faz uma medição muito importante para quem tem rádio, na base, tá? Tanto rádio na base como rádio com antena externa. Não vai ser tão necessário se já vir um rádio com antena nele, né? Porque já é aferido, tá? Mas isso aqui já é uma coisa um pouquinho a mais. Mas para quem está começando no HT, não vai precisar daquilo lá, tá bom? E é isso aí, pessoal. A gente tá por aqui, radioamadorismo tem que ser um ajudando o outro, uma pessoa ajudando o outro para poder formar uma comunidade muito boa, né? E para quem é sobrevivencialista, para quem gosta de estar sempre preparado, já sabe, né? Isso aqui tem que ser feito antes. Todo mundo sabe, sobrevivência é preparação. Preparação, você tem que estar preparado, esperando o melhor e preparado para o pior, né? Então aqui você tem que estar preparado para o pior, tá bom? A gente está preparado aqui, caso alguma coisa acontecer, mas nunca queremos que aconteça. Como a gente não quer que aconteça, a gente se diverte conversando com os amigos do rádio. Faz bastante amizade em vários cantos aí, né? Bastante amizade em vários cantos aí da nossa região, né? E assim a gente vai se fortalecendo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, comentários. Valeu, tchau, tchau.